Olá, meu nome é João Alexandre Borba, eu sou psicólogo. Eu queria estar falando de um tema que é o abuso sexual e eu decidi gravar esse vídeo para poder estar trazendo auxílio para as pessoas que passaram por isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo que tem muita confusão mental na pessoa que foi abusada sexualmente. E essa confusão é importante que ela seja trabalhada numa terapia, que isso não tem que ser resolvido sozinho, porque é muita sobrecarga emocional para uma pessoa lidar com isso só com uma espécie de autoterapia. Desabafar com amigos vai ajudar a aliviar a tensão, mas é trabalhando isso mais profundamente que você vai conseguir liberar o sintoma. Hoje em dia já tem diversas técnicas que trabalham isso e ajudam. Mas o que eu queria estar falando aqui, principalmente, é o que acontece com a mente depois de um abuso. Primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que verificar o que aconteceu e quais foram as emoções vividas durante o abuso. Por que eu estou me referindo a isso dessa maneira? Porque vamos supor que o abuso tenha acontecido numa idade em que você nem tenha noção do que é sexo. Você nem tenha tido a menor noção do que é sexo. Vamos ter acontecido quando você tinha 4 anos, você não tinha a menor noção do que é a sexualidade, muito menos o sexo. E aí aquilo aconteceu e você teve prazer na hora. E no momento em que você teve prazer, ali naquele momento, que estava acontecendo um abuso, digamos que alguém mexeu em você e não era para ter mexido, e você percebeu que você teve um prazer, esse prazer, no momento em que você começar a descobrir o que é o sexo, isso vai te gerar uma culpa muito grande, um sentimento de vergonha, de raiva, de revolta. Só que o que acaba acontecendo? A pessoa pega tudo isso e guarda dentro dela. Isso vai moldar a tua personalidade. Isso provavelmente vai te tornar alguém mais reprimido ou alguém repressor, que vai reprimir o outro. Isso pode tornar alguém mais passivo ou alguém mais agressivo. Eu não sei como isso vai se manifestar, mas é importante que você consiga perceber isso, se teve no momento em que aconteceu um prazer, porque isso é uma das coisas mais difíceis de serem detectadas. Por quê? Porque se esse prazer houve, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que você não precisa se sentir culpado, porque você estava sendo refém de uma situação em que você não tinha a menor ideia do que era aquilo. Você estava entrando, às vezes, numa brincadeira com alguém que você confiava por ser mais velho, por ser alguém que passava algum vínculo de confiança, e você foi mergulhando naquilo. Então, isso é uma coisa que, quando é assumida, sai um peso muito grande. Outra coisa que acontece quando o abuso ocorre, há uma dissociação entre a mente e o corpo. Porque tanto que tem relatos de pessoas que durante o abuso viram imagens de pessoas conversando com elas. Alguns já chegaram a me relatar que viram anjos passando e ela ficou conversando com um anjo. Isso é relato de pessoas adultas falando delas, crianças contando sobre isso. Ou seja, delas lembrando delas criancinhas, vendo os anjos lá voando na hora e ela conversando com os anjos, como se aquela situação não tivesse acontecendo. É uma maneira até de anestesiar a dor que estava acontecendo ali, o sofrimento, para tirar a pessoa daquela situação, da realidade. Quando a gente sente uma dor muito forte, às vezes a gente não desmaia, a consciência não apaga, para poder a gente não entrar em contato, né, com aquela dor tão grande. Então, durante um abuso acontece muito isso. É muito comum da mente dar tipo um apagão e sumir. Então, assim, isso é um dos primeiros itens que eu queria estar falando, essa dissociação mente e corpo, que é comum. E essa associação, às vezes, essa dissociação, perdão, às vezes ela é tão forte que, às vezes, no mundo adulto, depois que essa pessoa se torna adulto, ela pode se tornar um homem, por exemplo, que não tem desejos sexuais, que acha que não precisa, muitas vezes, de sexo. Ou alguém que é o contrário, alguém que quer sexo sem parar. Eu já tive um caso de uma pessoa que era ninfomaníaco, que é uma pessoa que é uma dose exagerada de sexo, né? E ele tinha tido essa experiência do abuso sexual. Então ele não tinha noção de quando parar, porque ele na verdade não tinha essa conexão com o corpo. Estava desregulado o corpo e mente. E quando isso começa a ser regulado, a pessoa começa a ir alinhando, é como se ela fosse redescobrindo o corpo.
que é o que iria ter o que deveria ter acontecido se ela tivesse seguido a cronologia natural do corpo, né? Ela iria ter conseguido alcançar esse estado de maturidade física, tá? Isso é uma das coisas. Outra é que quando o abuso ocorre, a pessoa ela tende a criar uma raiva muito grande depois de um tempo ou na hora, claro, dependendo da idade, ela tende a criar uma raiva não só pela pessoa que cometeu o abuso, que é o comum, mas ela tende a criar uma raiva muito grande em cima dela mesma. E essa raiva que ela cria em cima dela própria, isso acaba gerando problemas seríssimos depois nos relacionamentos, onde ela pode passar a ficar submissa demais e aceitar torturas. Normalmente, a pessoa que foi abusada, ela busca situações ao longo da vida dela em que ela continua sendo abusada. Ou seja, ela vai procurar pessoas abusivas, pessoas que vão maltratar ela, ou ela pode assumir o papel do abusador, ela pode atacar pessoas, machucar pessoas, ferir pessoas, às vezes trair. Enfim, por isso que é importante que, caso isso tenha acontecido com você, que você possa estar procurando uma ajuda para poder estar verificando o que pode ser feito para poder isso ir diminuindo, essa mágoa toda ir diminuindo. Algumas pessoas chegam para se proteger da experiência do abuso e não viverem mais essa experiência, elas matam a sexualidade no corpo delas. Como que elas fazem isso? Às vezes elas engordam muito porque elas acreditam que se elas foram abusadas quando elas tinham um biotipo mais magrinho, elas começam a engordar, engordar, engordar porque acham que aquela camada de gordura vai afastar as pessoas. Ou seja, elas não vão mais correr riscos, porque elas agora têm uma camada de gordura protegendo, elas não se sentem mais sensuais. Então elas afastam. Algumas pessoas se tornam amantes, porque não conseguem se sentir à vontade para ocuparem o papel principal na vida de alguém. Algumas se tornam amigas ou amigos de homens ou mulheres e ficam vivendo relações doentias por não se sentirem também merecedoras de afeto, de carinho, por terem se sentido sujas lá atrás. E isso, o abuso destrói muito a autoestima. Algumas pessoas ficam rígidas, se tornam pessoas quase que como se fossem ditadoras. Elas começam a querer ditar regras para todo mundo, a criarem normas de conduta que todo mundo deveria seguir. Então, enfim, eu estou colocando aqui algumas ideias, porque são milhares, assim, cada caso é um caso. Mas eu queria propor que, caso isso tenha acontecido com você, que você procure ajuda. E esse vídeo, eu sei que tem muitas pessoas que não têm condição de procurar uma ajuda psicológica, mas se vocês recorrerem à faculdade de psicologia, vocês vão encontrar dentro dessas faculdades, tem sempre um espaço onde eles atendem pessoas mais carentes por um valor muito baixo, dependendo do caso, pode até que seja que o atendimento seja de graça. Então é importante estar procurando, tá? Espero que esse vídeo possa ter trazido algum esclarecimento, tá? E eu queria finalizar com um texto que fala bastante sobre essa questão do abuso. O nome do texto é Corações Fora do Peito, que é bem a ideia que acontece quando uma pessoa é abusada, ela tem uma sensação que é como se o afeto dela fosse amassado, é como se o coração saísse do peito, ficasse fora dela. Eu vou ler o texto aqui. Corações fora do peito. Traga-me um corpo em oração, onde tudo que não fora compreendido seja delicadamente reconsentido. Traga-me a doce permissão para me impulsionar, retirando-me do mundo da lua, onde me tornei refém para sonhar. Sonhar amores tranquilos, mas viver amores destrutivos. Eu destruo, o outro destrói, nós destruímos. Traga-me meu corpo de volta, eu insisto, para que dentro de mim o tesão volte a habitar. Habitar sem culpa, sem agressão, sem dor. Que meu olhar se compadeça diante do espelho, refém de uma tortura invisível, fruto de algo, antes de tudo, incompreendido. Liberte meu amor para a vida, abraçando cada ferida, feito soldado de volta para casa. Traga-me meu corpo de volta, eu repito. Traga-me os toques, os desejos. Traga-me minha criança.
inundada de perguntas sem respostas, enterrada embaixo do peito, atrás daquela frágil porta. Por hoje é só. Só estou. Que a força da coragem renasça em meu peito. Que eu redescubra meu amor, meu corpo, meu templo, meu respeito. Que meus passos respirem meus batimentos. Que não me falte ar. Que eu traga o desejo para o corpo serenamente. Que eu o desconecte da cabeça, do cérebro, da mente. Que eu coloque o passado em repouso, que eu volte a olhar adiante. Por fim, que eu me redescubra a cada novo tesão, a cada novo olhar, a cada novo toque, a cada novo orgasmo, a cada novo ar que no meu peito entrar. É tempo de abrir o peito, deixar a vida acontecer. É tempo de respirar.